Por que mesmo que a monarquia acabou no Brasil, hein? Muita gente fala que tem a ver com a escravidão, mas se tem a ver com a escravidão, por que foi o exército que derrubou o imperador? E será que o exército ter derrubado o imperador fez alguma diferença para a história do Brasil dali para frente? Calma, nesse vídeo a gente vai responder todas essas perguntas e algumas outras ainda. De uma maneira geral, a gente pode dividir o segundo reinado em 3 grandes períodos. Os primeiros 10 anos, que foram meio turbulentos, ainda resolvendo problemas da regência. Depois você tem mais ou menos 20 anos de tranquilidade, que coincidem, não por acaso, com um período de crescimento econômico, porque política e economia estão sempre muito ligados. E depois, os últimos 20 anos de decadência da monarquia, que também coincidem com uma crise econômica. A responsável pela crise econômica foi a Guerra do Paraguai. Embora o Brasil tenha vencido e o Paraguai tenha saído muito mais destruído do que o Brasil, o país teve que se endividar muito, pegar muito dinheiro da Inglaterra, gastou muito mais do que podia. Isso gerou uma série de consequências, entre elas inflação. Uma inflação muito alta para os padrões da época. A participação dos escravos na guerra, a excelente participação dos escravos na guerra, que impressionou o exército, acabou sendo um empurrãozinho para cada vez mais pessoas e grupos cada vez maiores lutarem e apoiarem o fim da escravidão. Isso levou o próprio Dom Pedro a se pronunciar a favor de uma aceleração do fim da escravidão já no fim da Guerra do Paraguai, a forçar o primeiro-ministro a fazer a lei do ventre livre assim que a guerra acabou, e isso vai levando a uma bola de neve, gerando o maior movimento social brasileiro até então, que é o abolicionismo dos anos 80. Mas esse é um assunto para outro vídeo. A questão é que, no final dos anos 80, todo mundo já sabe que a escravidão vai acabar. Seja porque as leis estão cada vez mais cerceando a possibilidade de novos escravos, os recém-nascidos já são livres com a lei do ventre livre, os mais velhos também já foram libertados com a lei dos sexagenários, mas também pelo próprio movimento dos escravos que percebem à sua volta um movimento favorável e começam a fugir. Então, na segunda metade da década de 80, você já tem fugas em massa e todo mundo percebendo que aquilo vai acabar. Os fazendeiros paulistas, com mais dinheiro, ainda vendo a sua produção crescer, vão em busca de imigrantes europeus. Os fazendeiros do Rio não. Eles apostam que quando a escravidão acabar oficialmente, eles serão indenizados pelo governo e fazem todo o esforço para manter os seus escravos, para continuar a sua produção, enquanto isso for possível, e serem indenizados no final. Lembrando que o grande apoio da monarquia brasileira sempre foi a elite do Rio de Janeiro, desde da vinda do Dom João para cá, passando pelo Dom Pedro I, embora com o Dom Pedro I tenha havido algumas crises nessa relação, e no Dom Pedro II. Então, devido a essa confiança, essa relação de confiança, os fazendeiros tinham certeza que seriam indenizados, e muito bem indenizados, já que o preço do escravo era bastante alto. Só que, quando a princesa Isabel, ocupando o papel de regente, porque o pai estava muito doente, estava na Europa, inclusive diziam que é muito possível que ele não resistisse àquela última crise dele, que ele talvez viesse a morrer ali naquele momento, enquanto ela estava no trono. Ela, percebendo que a escravidão ia acabar, ela faz a Lei Áurea. Ela força o primeiro-ministro a redigir, e, enfim, e usa toda o seu poder e a sua influência para acelerar uma lei que, de fato, terminasse a escravidão e sem indenização. Quando a lei vem sem indenização, essa que era a principal base de apoio da monarquia brasileira, ela se quebra e a monarquia brasileira fica sem apoio nenhum na elite. Sim, sem apoio nenhum, porque se você pensar bem, a elite do Nordeste, num determinado momento, no momento de crescimento econômico, enfim, aceitou aquele grande acordo, mas nunca foi um grande entusiasta dessa monarquia brasileira. Aceitou fazer parte do país a duras penas, em alguns lugares com guerra. Dom Pedro teve que obrigar algumas áreas a ficar junto com o Brasil. E agora, depois do fim do tráfico negreiro, quando os fazendeiros de São Paulo e do Rio compravam os escravos do Nordeste, o governo monárquico brasileiro não fez nada para compensar essa perda dos grandes senhores. Tudo bem, eles venderam caro, mas percebiam que as atenções do governo
não estavam voltados para ele, sim para as pessoas do Sudeste. Já os fazendeiros de São Paulo também vinham se afastando da monarquia brasileira porque cada vez eram responsáveis por uma fatia maior das exportações de café e, no entanto, se viam preteridos, se viam deixados de lado em prol, né, dos fazendeiros do Rio. Então eles achavam que, como o café vinha crescendo mais em São Paulo, que era mais justo que eles tivessem mais privilégios, benefícios e fossem mais próximos da monarquia. No entanto, por conta do seu histórico, a monarquia vai permanecer mais perto do Rio. A própria igreja brasileira vinha numa certa crise com a monarquia brasileira por conta do regime de padroado. Segundo a Constituição brasileira, o imperador tinha o direito de permitir ou não determinações do Papa. Era como se ele pudesse ser uma espécie de filtro das determinações do Papa. E nos anos 80 há um problema sério, um embate muito forte sobre a maçonaria. Grupos que eram conhecidos por serem laicos e até anticlericais na Europa, e, portanto, o Papa proíbe qualquer padre de participar, enfim, de apoiar a maçonaria. No entanto, no Brasil era muito comum os padres apoiarem serem maçons. Então, o Dom Pedro acaba filtrando essa lei do Papa, diz que não, que aqui no Brasil os padres poderiam continuar fazendo parte de grupos de maçonaria, enquanto o Papa tinha dito que não, que era para a igreja combater e ser contra isso de maneira mais intensa. Isso acaba gerando um certo atrito entre o imperador, entre o governo e alguns bispos que querem seguir o que o Papa determina e não o que ele determinou, e o fato é que isso vai gerando um certo desconforto da igreja, que tem uma enorme influência na população, sobretudo no interior, mas no país inteiro, em relação à monarquia. Tá, mas o que o exército tem a ver com isso? A insatisfação do exército com a monarquia também vem da Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai, o exército era bastante insignificante no Brasil. Desde a regência, que o governo confia mais na Guarda Nacional e aposta todas as suas fichas na Guarda Nacional, que é uma força organizada e mantida, em parte, pela própria elite brasileira. Então ele imaginava que esse acordo era bom para todo mundo. A elite se sentia prestigiada e apoiava o governo. Só que quando veio a Guerra do Paraguai, o exército cresceu. Cresceu em tamanho e cresceu em importância e salvou o Brasil da invasão paraguaia, ou pelo menos assim eles afirmavam. Então, quando acaba a Guerra do Paraguai, o exército, sobretudo a elite do exército, os grandes oficiais, se sentem mais importantes, com um papel maior na história do Brasil, mas continuam sendo relegados a um segundo plano em termos de investimento e de prestígio pela monarquia. Então, o exército já vinha, desde a Guerra do Paraguai, nutrindo, digamos assim, também uma certa antipatia pela monarquia. Isso é acentuado na questão da escravidão, porque o exército, muito antes da abolição, muito antes da Lei Áurea, vai aderindo ao abolicionismo, se recusa a capturar escravos fugidos e vê na monarquia um empecilho, né, um governo que não está colaborando para esse avanço da sociedade brasileira, que seria acabar com a escravidão. Ainda vinha um temperinho a mais nessa insatisfação do exército, que era o positivismo, uma ideologia evolucionista, enfim, criada na Europa, que não teve muita força na Europa, mas por um acaso ganhou muita força aqui no Brasil, sobretudo na escola militar, que dizia que as sociedades avançam, elas sempre evoluem, e que, por exemplo, a república é uma etapa posterior e superior à monarquia, assim como o trabalho livre seria uma etapa posterior e superior à mão de obra escrava. Então, como eles pensavam em termos de etapas, e cada etapa superior melhor do que a anterior, eles imaginavam que era a hora do Brasil se tornar uma república. O positivismo no exército vai ter características muito próprias, porque eles acham que num país atrasado e heterogêneo como o Brasil, apenas um governo forte, bem centralizador, é capaz de conduzir o país nessa transição das etapas. Isso vai ter uma importância muito grande quando começar a República. Como se não bastasse, ainda havia um outro elemento que tornava a vida da família real ainda mais difícil. Dom Pedro estava muito doente. Toda a década de 80 é marcada por um enfraquecimento, por uma enorme fragilidade do imperador, que inclusive 2 vezes
é obrigado, é forçado aos médicos a viajar para poder descansar, para poder se recuperar. Ele, enfim, descobriu uma diabetes um pouco tardiamente, ele ficava muito cansado, desatento, não conseguia focar mais nos problemas, se concentrar, ler, compreender direito, enfim, alguns assuntos. Então, tudo isso ainda tornava a sobrevida da monarquia ainda mais difícil. Dom Pedro, um homem respeitado pela sua história, por tudo que fez para o Brasil, mas ele não estava dando conta. E sua herdeira era uma mulher muito religiosa, casada com um homem muito autoritário e um pouco arrogante, mal visto pela maioria dos brasileiros. Então, a situação era um pouco essa. Ninguém tinha motivos muito fortes para apoiar, para dar o suporte à monarquia. Tinha uma certa relação histórica de respeito ao Dom Pedro II, que não estava mais dando conta do recado, mas viam com desconfiança a filha dele como uma sucessora. O estopim para a proclamação da República é até meio bobo. Vaza a informação de que um grupo de jovens oficiais do Exército estão tramando um golpe à monarquia. Isso começa a circular, isso chega ao ouvido do primeiro-ministro, e aí começa a circular um outro boato, um contra-boato, dizendo que o primeiro-ministro sabe quem são os oficiais envolvidos com aquela conspiração e que já está se organizando para prendê-los. E aí os dois lados passam alguns dias um pouco tensos. Os oficiais achando que podiam ser presos a qualquer momento e o primeiro-ministro tentando se proteger, se defender de algum ataque dos oficiais. Até que os oficiais tomam a iniciativa, conseguem convencer o Deodoro, o homem mais importante do exército, um homem que era conhecido por reclamar do governo, quando ele achava que o governo não era respeitoso o suficiente com o exército, embora fosse amigo do Dom Pedro II, mas via o governo monarca como um governo que não dava o devido valor ao exército, e ele acaba sendo convencido por esses jovens oficiais a dar um golpe. Como tudo é feito um pouco às pressas, a sociedade civil, mesmo a elite civil brasileira, não foi informada, nem participou do golpe. Foi basicamente uma quartelada. Um grupo de oficiais declarando de uma hora para outra que o Brasil era uma república. A população em geral, que aliás era muito favorável à monarquia, depois da Lei Áurea, o povo, as camadas populares se aproximaram mais da monarquia, mas ao longo do dia 15 de novembro mal ficaram sabendo o que estava acontecendo naquele dia. Vão saber um pouco depois, com o fato já consolidado e sem tempo de reagir, porque Dom Pedro é obrigado e toda a sua família a ir embora do Brasil rapidamente, justamente para impedir qualquer tipo de reação popular. E como o exército deu golpe quase sozinho, é ele que vai assumir o poder, vai formar um governo provisório encabeçado pelo próprio Deodoro, que vai tentar aplicar esse positivismo autoritário que vinha crescendo, ganhando força no exército, no país. Então, o exemplo maior disso, claro, é a nossa bandeira. Eles colocam lá na nossa bandeira um escrito de ordem e progresso. É bem essa ideia desse positivismo militar, né? É preciso ordem para que a gente possa progredir. Não é muito comum ter falas e dizeres em bandeiras nacionais, mas a nossa tem. Não sei se você gosta muito disso que está escrito na bandeira brasileira, mas é raro e é bem específico do momento da proclamação da República. Como o exército decidiu essa questão, os militares ao longo do século XX, em alguma medida até hoje, ainda se acham na posição, defendem a ideia de que eles têm uma posição meio de juiz da sociedade brasileira, de que em momentos decisivos ou em momentos muito tensos, o exército deve ter a última palavra sobre que caminho tomar. Você vai ver isso ao longo do século XX com muita frequência. Você vai ver isso no golpe de 30 do Vargas, que tem apoio dos tenentes do exército. Você vai ver isso na queda do Vargas em 45, quando ele é pressionado a abdicar. No próprio suicídio do Vargas tem um dedo importante do exército. Em outros momentos, na posse do Juscelino, na posse do João Goulart, e depois no golpe militar, que é o momento mais evidente, são horas em que o exército se acha incumbido dessa tarefa de decidir pela nação o que é melhor para ela em momentos de desequilíbrio, de tensão. E aí, curtiu?
Bom, não o golpe em si, porque você pode ser um monarquista e ter ficado arrasado com a proclamação da República, mas com o vídeo em si, com as explicações. Se você curtiu, então se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tenta usar a história, seja discutindo temas clássicos ou temas atuais, mas para entender melhor o nosso dia a dia de hoje, tá bom? Abraço!